eu e um amigo que tocava nessa banda, nós trabalhávamos numa empresa. E a gente era vendedor, e aí tem aqui um lance de hierarquia, né? Sim. É tipo esquema de pirâmide. E eu ascendi na empresa, cheguei à gerência de uma filial. E aí, numa determinada filial que eu trabalhava, era em Santo André. Nisso, minha família morava em Cubatão. Sim. E eu saí de casa para morar em Santo André. Eu tinha ali meus 20 e poucos, 21, 22 anos no máximo, e tinha dois amigos que eram diretores da filial que moravam comigo. E era um apartamento que não tinha móveis, era só para a gente dormir e tomar banho. Sim. Todo o restante a gente fazia na rua, alimentação, lavar roupa e tudo, né? 3 homens morando no mesmo lugar e trabalhavam o dia inteiro, 7 dias por semana. E aí, um certo fim de semana, teve um congresso de formação para vendas. E vieram funcionários dessa empresa de várias cidades, e aquilo aconteceu na nossa filial. Certo. E aí, no sábado à noite, um diretor de uma filial do interior de São Paulo ficou de jantar conosco, os 3 que moravam naquele lugar. E falou, Danilo, o fulano de tal filial vai jantar conosco. Eu falei, beleza. Aí eu achei que a gente ia para um restaurante, alguma coisa assim. Mas a gente não foi, a gente foi para um supermercado, encheu o carrinho do supermercado de bebida alcoólica, vários tipos, todo tipo de bebida alcoólica, e lá no meio tinha refrigerante, doce, bala. Eu achei confuso, né? Porque não ia ser um jantar, né? Mas para mim, normal, né? Ia beber. E aí a gente foi pro apartamento. Quando chegou no apartamento, ia acontecer uma sessão da parada. Ah, entendi. E o cara era um sacerdote daquilo. Sim. E ele recebeu ali entre 10 e 2 demônios. Ele recebeu a metade, ele dizia ser da direita, e a outra metade dizia ser da esquerda. Quando vinham os da esquerda, quando vieram, que veio a primeira metade, depois a segunda metade. Quando veio a segunda metade, que era da esquerda, ficou num breu total. E aí, alguns desses demônios que ele recebeu conversaram comigo de forma específica, era só para mim a conversa. Cada um tinha uma voz, um sotaque e um assunto. Caramba. E era algo muito tenebroso, cara. E aí o primeiro veio, e para ele era uma garrafa de 5 litros de vinho tinto. E ele bebia assim, ó. Cara, o cara bebeu, todos que vieram, tirando um deles que era um criança, já vou falar dele. 5 litros de vinho tinto não, só ele de não, uma vez? Não, ele não bebeu 5, mas ele pegava aquele garrafão e bebia assim, não sei, 1 litro. Não sei quanto ele bebeu. Mas aquele bicho, no cara, tomou aquilo. O outro tomou uma outra bebida, sei lá, uma pinga, não sei o quê. O outro bebeu uísque, o outro bebeu sei lá o quê. Cada um bebia uma coisa. Era uma oferenda para cada um. Entendeu? E o cara não ficou bêbado. Nossa. Ele estava sob sujeição, né? Cara, foi uma coisa assim muito impressionante. O primeiro veio e começou a contar a minha vida. Falou particularidades da minha relação com meu pai. Nessa época eu brigava muito com meu pai. Meu pai me viu, eu era um estudante muito dedicado, como eu falei. Então havia uma esperança que eu fosse para a faculdade também. Sim. Que eu fosse me tornar um médico, sei lá. A gente não era uma família de posses. Meu pai sempre trabalhou muito, sim, mas o meu irmão estudou na USP, né? Uhum. Meu irmão se esforçou muito, é uma faculdade pública, e ele teve uma boa formação. Então esperavam que eu fosse antes do meu irmão, sim, isso, que era mais velho. Só que eu comecei a deixar o cabelo crescer e estava bebendo, e aí eu comecei a brigar muito com meu pai. Meu pai não aceitava aquela situação. E minha mãe rezando. Minha mãe rezava demais, cara. Uma mulher de muita oração. Uma santa, literalmente. Tanto que estou eu de pé e o meu pai. Pela oração da minha mãe. Verdade. Os 2 sóbrios para a glória de Deus. Os 2 em Deus, que é o mais importante. Mais do que a sobriedade, a vida sacramental. Mas que coisa. Para a glória de Deus. Pela oração. E nesse tempo estava dessa forma. E aí, nesse momento, esse primeiro espírito que esse cara recebe, conta a minha vida.
E eu sei o nome dele. Hoje eu sei o nome dele. Dentro da hierarquia dessa religião, eu sei quem ele é. Caramba. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia de nada. Eu conheço a linhagem dele dentro da hierarquia dessa religião. Ele contou minha vida, cara. Quando ele começou a falar, seu pai isso, banda de rock aquilo, você não sei o que, não sei o que, cara, eu comecei a chorar pra caramba. Então eram dois caras de quase 40 e eu ali com 21, 22. Ouvindo o cara contar minha vida. Foi impressionante, cara. Aí passaram mais alguns, e alguns vinham e conversavam com os dois, resolvendo questões deles, né, as buscas deles. Às vezes falava comigo. Aí veio um que dizia ter o tamanho do prédio que a gente morava. E não era um prédio de 3, 4, 5 andares, não. A gente morava numa sobreloja de um boteco. Era um boteco embaixo, boteco bem pesado mesmo. E a gente morava numa esquina na Rua Marina, lá em Santo André. Até hoje eu lembro da rua. E a gente morava lá em cima. Então era uma sobreloja. Sim. Ele dizia que tinha aquele tamanho. Agora, impressionante, primeiro fato. Hoje, quando eu me lembro quem é e vou procurar as ilustrações, realmente ele é representado por uma figura maior. O nome dele, que eu não vou falar, dentro da hierarquia deles, lá não sei o quê, tem a ver com a situação que ele trazia. Na época eu não sabia nada disso, eu só ouvia os nomes, decorei os nomes e vivia a coisa. Isso aconteceu 2 vezes. Num fim de semana, passou 15 dias do outro fim de semana. Caramba. Porque foram 2 congressos de venda, com um intervalo de 15 dias. E aconteceu no mesmo lugar, com o mesmo cara, entendeu? A intenção de fazer isso era fazer que ele falasse ali, ou tinha também uma intenção de busca de ascensão, de crescimento? Talvez, né? Porque quem vai nesses lugares quer isso, quer dinheiro, trabalho, quer resolver problema amoroso, né? Quer uma conquista, vai fazer seus feitiços, suas magias, né? Então é uma questão muito subjetiva, né? Cada um vê de uma forma. Ali, você vai a primeira vez naquele lugar, tem essas 2 experiências. Em algum momento aquilo dali virou a sua normalidade de religiosidade como escolha? Virou sim. Porque esse fato que eu estou narrando, Guto, marcou. Porque quando o cara contou minha vida, é a mesma coisa quando a gente vê... Ele reconhece. Não, mas quando a gente vê os evangelhos, qual o objetivo da ação sobrenatural em Jesus? Jesus fazer milagres. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, chefe da sinagoga lá. Os 3 evangelhos sinóticos narram isso. Qual foi o objetivo? Deus faz milagres, ele é Deus. Marcos capítulo 2, de 1 a 12, quando ele cura aquele rapaz que vem na cama, descendo do teto. Qual o objetivo? Só Deus faz milagres. Então a narrativa dos milagres de Jesus tem o objetivo de provar a ação poderosa de Deus. Ele está sobre a natureza, todos os eventos da natureza, sobre a morte, sobre a doença. Jesus é exorcista. A primeira ação poderosa de Jesus em Marcos, capítulo 1, é o quê? Exorcizar dentro de uma sinagoga. Acabou aqui o reino de Satanás, aqui começa o reino de Deus, que ele anuncia no versículo 15. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? Porque o reino de Deus está próximo. Isso. Então, quando Jesus faz isso, ele tem o objetivo de provar a ação poderosa. Quando um demônio faz isso, ele tem o mesmo objetivo. Tanto que quando ele contou minha vida... ele me ganhou. A partir dali eu falei, eu quero essa religião para mim. Como é que esse cara... Cara, não existia na época o Orkut, Sim. Muito menos Facebook, redes sociais. Como é que aquele cara... Eu estou falando, Guto, de 1991, 92. Entendeu? Ou seja, ele me ganhou. O objetivo dele, macaqueando a ação do Espírito Santo, foi me conquistar. Ele me conquistou. E aí, quando veio o outro, esse que eu estou falando, que dizia ter o tamanho do prédio, quando ele sujeita aquele homem, aquele sacerdote daquela religião, os ossos do cara trincam quando ele anda. Que coisa. Entendeu? E em nome de Jesus, eu estou com um terço na mão.
Em nome de Jesus. Quando ele andava, ele trincava os tacos do chão da sala. Uau! Que Os coisa tacos, louca. né, de peroba. Se eu não me engano, os tacos são de peroba. É uma madeira muito densa. Uma das madeiras mais duras que nós temos no Brasil. Ele trinca o taco por causa do peso, que é um mistério. Eles não têm matéria. Os anjos não têm matéria. Os demônios também não têm. Vai saber porque Deus permitiu que eu vivesse isso. E aí, quando acaba aquilo tudo, e aquele cara falou que ele tinha um problema de coluna por causa daquela criatura, e que, se eu não me engano, eu me lembro dessa, que fazem muitos anos, né? Sim. Mas essas palavras ficaram na minha mente. Ele teve que operar o joelho por causa daquele trem, que pega aquela coisa que era muito pesada para ele, entendeu? Espiritualmente. E aí, esse aí é da parte da esquerda, sim, certo? Aí quando veio o último que eu me lembro, que dessa sessão de 10, 12, eu me lembro de 3. Aquele primeiro que tomava o vinho, sim, tinto no gargalo. Esse também bebeu bebida alcoólica, não me lembro qual, esse grandão. E um aspecto interessante também, pelo nome dele, hoje eu conheço ele na hierarquia dessa religião. Sim. Quando eu vejo ilustrações, ele também é ilustrado como uma figura grande. Uhum. Que também tem, naquela escala dos santos católicos, né? Ele tem um nome específico lá. Entendeu? Não precisamos falar disso. Aí tem um último, que eu guardei o nome, que era eu vou falar, era um Exu Mirim, está amarrado em nome de Jesus. E ele vem com voz de criança, uma voz diabólica, assim, assustadora pra caramba. E ele vem direto para mim. Foi praticamente tudo para mim quando ele veio, nas 2 vezes. Me pôs apelido, ele me ensinou a prejudicar meus amigos de trabalho, porque nós tínhamos metas de venda. Sim. E a concorrência é saudável no ambiente de trabalho, né? Se ela é bem feita, sim, né? Então, mas ele me ensinou tipo assim, se o cara está vendendo mais que eu e ele vai se destacar, então ele me ensinou a ferrar esse cara. Caramba. Com feitiços. Ele me ensinou como invocá-lo. Hoje, eu sei quem ele é. Na época, ele falou, eu me chamo, e falou o nome dele. Eu sou, entendeu? Ele falou dentro da hierarquia o que ele era e o seu nome. Hoje, quando eu leio sobre, tem tudo a ver com o que eu vivia, entendeu? A função dele na hierarquia do inferno era fazer eu viver o que eu vivia aqueles anos. Caramba. Pela então, minha idade. Depois dessa experiência, você toma como a sua religião, sim, e aí como é que foi? Então, mas aí tem mais um fato, que foi a cartada final para que eu quisesse aquilo como religião para mim. Eu já frequentava lugares, eu já tinha livros para me instruir sobre aquilo, eu já tinha ido em outros lugares. A banda de rock continuava? Não. Nesse tempo a banda estava numa pausa, um hiato. Tá. Porque o líder da banda começou a trabalhar nessa empresa para ganhar uma grana e eu fui junto. A gente ficou aí de 1 ano e meio, 2, com a banda em hiato e fomos trabalhar nessa empresa. Depois a gente saiu da empresa e voltou para... Entendeu? Foi mais ou menos fato. Isso. Lembra que eu falei que foram 2 congressos de venda? Certo. Isso que eu contei foi um resumo do que aconteceu no primeiro. Aí, passados os 15 dias, teve a segunda parte do congresso de venda na mesma filial que era a nossa, com a mesma galera, e veio esse mesmo brother. Foi ótimo. E aí aconteceu essa sessão de novo na sala do nosso apartamento. Entendeu? Aí vieram as mesmas coisas. Você nunca falou o número dessa rua, não, né? Não, eu falo o nome da rua. Rua Marina, em Santo André. Quem mora lá vai sair hoje. Foi na Rua Marina, em Santo André. A gente morava lá. Mas isso faz muitos anos já. Gente, né, eu tô brincando. Faz já muito nasci, tempo. já entrou. Mas se a gente for lembrar do Éden, é muito mais que 30 anos, né? E outra, né? Onde chega a graça, minha filha. Isso já era. Tá. Então fique em paz, você que mora na Rua Marina, na esquina de um bar. Ai. Mas vai lá. Nosso amigo
Denilson Rufino, que mora em Santo André, o Fabiano Ramos não mora muito longe de Santo André. Ele deve saber onde é a Rua Marina, viu, Fabiano? Então, aí o que acontece? Passados os 15 dias, teve uma segunda sessão, né? E aí vieram as mesmas criaturas. Quando chega nessa no final aí, que é um criança, né? Que é um mirim, ele chega, me chama pelo apelido, que ele me pôs um apelido, e ele fala, e aí, gostou da brincadeira que eu fiz com você? Eu falei, mas que brincadeira? Ué, já esqueceu? Não gostou? Eu falei, mas eu não sei do que você está falando. Aí ele falou assim, poxa vida, você esqueceu. E aquela voz de demônio, né, cara? Sim. Parece coisa de filme, mas é real, né? Sim. Ele falou assim, fui eu que pendurei você de cabeça para baixo naquela madrugada. O que aconteceu? Entre esses 15 dias, dentro esse intervalo de 15 dias, 2 semanas, numa madrugada, eu acordei pendurado de cabeça para baixo. Caramba! Literalmente, cara. E aí, na época, como eu falei para você, eu não contava essas coisas para os outros. Não tinha com quem conversar, eu não sabia o que era. Eu não sabia a origem, por que acontecia. Sim. Eu só achava muito louco, porque eram coisas que não aconteciam, não acontece ordinariamente, costumeiramente. E aí ele falou, fui eu que te pendurei de cabeça para baixo. Caramba. E aí eu me lembrei da madrugada que eu acordei pendurado de cabeça para baixo. E eu vivi, cara, durante vários anos, essas experiências preternaturais nas madrugadas. Aquela questão que muitos chamam de terror noturno. Isso eu vivi inúmeras vezes, incontáveis vezes. Então foram muitas situações. Uma situação, na época dessa banda, tipo assim, eu estava num momento lá com o líder da banda e a gente brigava muito. A gente brigava de xingar, não se batia, mas muita discussão, com muito palavrão e tal, que eu falava. E aí uma vez a gente estava jantando e nessa discussão um demônio me tomou. É assim, eu não sei que demônio me tomava, mas eu sei que ocorreu mais que uma vez. Entendeu? E dessa vez, às vezes que acontecia, estou lembrando aqui, né? Eu ficava consciente, meu olho virava, sabe quando o olho fica branco? Sim. E eu enxergava pela metade. E aconteceu assim, eu comecei a discussão com ele, fiquei muito nervoso, irado, e aí veio aquele troço, me pegou, eu peguei o prato de comida, joguei, quebrou o prato, espalhou a comida pela cozinha, eu fui para a sala, sentei no sofá e fiquei rosnando, vendo pela metade. Caramba. Lá, rosnando, e aí esse amigo que morava comigo, que foi com quem eu discuti, nós éramos muito amigos, de verdade. E aí ele chama uma senhora que morava na frente, que era uma dentista, que também mexia com essas coisas. E ela falou assim, vou chamar um amigo para libertar o Danilo. E ela chamou um cara que era dono de um lugar desse. Que é o sacerdote do lugar. Aí o cara demorou e eu fiquei tomado por aquilo todo o tempo. Eu não me lembro quanto tempo, eu imagino tipo 3 horas, sim, 3 horas e meia, porque São Paulo é muito grande. Então, desde a hora que aquilo me tomou e eu fiquei lá no sofá rosnando, até ela chegar, ela ir na casa dela telefonar, na época não tinha celular, né? Sim. Ela foi na casa dela telefonar, até ela voltar e falar que o cara vinha lá do outro lado de São Paulo, né? Então, passou um bom tempo e eu lá rosnando. Aquela coisa horrível, aquele sentimento péssimo. Aí o cara chegou, por fim ele chegou, ele entrou na sala, né? Olhou para mim, eu me lembro, eu olhando para ele. Quando ele entrou, meus olhos foram direto, eu fiquei olhando para ele fixo. Aí ele fez uns movimentos. Quando ele foi tomado, a voz mudou, o semblante mudou. E aí ele olhou para mim e falou assim, desce. Ele fez assim com a mão, desce. Quando ele fez isso, com firmeza, eu caí, aí eu fui solto. Aí eu caí no sofá e comecei a chorar. Aí ele veio e me consagrou a ele. Então, aí era uma consagração pessoal. Ele fez um tridente na minha nuca.
ele fez assim, com a unha, ele... Assim, né? Marcou com a unha um tridente, aí ele não tinha charuto ali. Ele tinha cigarro. E ele bafejou e falou assim, a partir de hoje você é meu filho. E ele falou, qualquer um que mexer com você, eu mato. Aí o meu amigo ficou assustado, né? Pra não brigar mais com você. É. E ele olhou pro cara, ele olhou pra esse meu brother. Ele falou assim, qualquer um que mexer com você, eu mato. Não sou eu que estou rindo, porque o povo fica dizendo, Guto fica rindo com coisa séria. Fica rindo. Não. A gente é brother. Pode ir. Pode ir. É até bom pra deixar o ambiente mais leve. Vai lá. Fica mais leve. Graças a Deus, né, irmão? Hoje Isso quantos anos atrás? É bom deixar claro, né? Quanto lá? Mais de 30, cara. Mais de 30 anos. Acho que 31 anos atrás. Isso, 31 anos. Esse ano, dia 13 de agosto, eu faço 30 anos de batismo no Espírito. Olha que maravilha. Então isso aconteceu 2 anos antes do batismo. Então 32 anos atrás. Então ali houve essa consagração. Sim, aí ele fez essa consagração. E não foi só isso. Aí eu já estava liberto, entre aspas, né? Sim. Sentado naquele mesmo sofá. Aí eu não sei onde, ele arrumou um giz. Tinha um giz lá na sala da gente. Uma banda de rock que tinha giz lá. Do lado tinha a sala de ensaio. Aí ele pegou um giz e ele falou, agora eu vou te mostrar a hierarquia do inferno. Eu vou te mostrar como é. Aí ele agachou no chão e foi riscando. Aí ele fez um risquinho e falou assim, ó, aqui é o mais baixo dos demônios. O nome dele é X e ele é responsável por tal coisa. E aí ele foi subindo. E ele ia falando o nome e a função de cada um. Aí depois de ter subido alguns postos, ele falou assim, aqui estou eu e eu me chamo, falou o nome dele e sou responsável por... E aí foi subindo. Aí chegou lá no último, ele falou assim, e agora está aqui ele, o Supremo. Diante dele... Todos nós nos dobramos. E ele falou assim, estou falando de Lúcifer. Nossa. Todos nós nos prostramos diante de Lúcifer. Aí ele falou assim, porém, todos nós e também Lúcifer nos prostramos diante daquele que está no céu. Nossa. E ele falou isso para mim. Então, essa foi uma consagração pessoal. E teve isso aí antes do meu batismo no Espírito, certo? E aí, para resumir, as coisas começaram a acontecer. Aí, numa determinada situação, minha mãe e minha irmã, Maria José, me deram um flagra. Elas já sabiam que eu estava me envolvendo com coisa errada. Eu tinha um relacionamento com uma moça com quem eu acabei ficando noivo, que ela tinha AIDS. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí a minha família começou uma campanha de oração mais forte, né? Minhas irmãs, minha mãe, minhas tias, meu pai, que já estava sóbrio, ele já estava caminhando na igreja. Então começaram a rezar, depois desse flagrante. E aí minha irmã, uma outra irmã... Só uma dúvida, nesse período todo desses fatos, a droga continuava presente? Sim, não? Sim. Entendi. Com essa banda. Certo. E outros lugares que eu ia. Isso aí já rolava. Era coca, cheguei a usar crack também. Naquela época o crack estava começando a aparecer, né? Começaram na época a falar do skunk. Não chegou a popularizar, mas alguns amigos músicos de outras paragens já estavam usando, já falavam que iam levar para mim. Mas graças a Deus não foi algo que eu experimentei. E estava rolando, as coisas estavam rolando nessa vibe aí. E aí eu cheguei aí, conseguiram me levar num grupo de oração, foi minha irmã mais velha. E aí chegando nesse dia, no grupo de oração, foi a primeira vez que eu pus os pés no grupo de oração da Renovação Carismática. Da mesma forma que aquele demônio contou minha vida sem nunca ter me visto, usando aquele cara, dessa vez foi o Espírito Santo usando um pregador da Renovação Carismática. Nossa. Eu entrei naquele grupo, eu estava chapado, eu tinha essas ligações com essas criaturas, eu ainda estava sob efeito daquelas consagrações. Eu considero pactos. Não são pactos formais, pacto de sangue. Não era isso. Não era isso que eu vivia. Mas eram consagrações. Porque quando a gente peca, por exemplo, uma pessoa que comete um pecado mortal, ela sai da presença de Deus. E quando ela comete um pecado mortal, ela concorda com a proposta dos demônios. Não é verdade? Isso. Então... não é exagero que eu vou falar, é uma forma de
pacto, é um acordo. Ó, tá bom, o demônio vem, faz uma proposta de um pecado, a pessoa concorda e peca. Então ele é devedor ao demônio, não é assim que funciona? Então, agora, isso que eu vivia era mais do que um pecado rotineiro, por mais que fosse venial ou mortal. Então, quando eu entrei naquele grupo de oração, eu estava sob o efeito dessas consagrações. E aí o pregador começou a contar a minha vida. E foi a primeira vez que eu ouvi pessoas orando em línguas. Era um grupo de oração extremamente pentecostal numa comunidade em Cubatão, paróquia São Francisco de Assis, grupo de oração Cântico dos Cânticos. Olha. Ali milagres aconteciam. Aquela paróquia era uma paróquia referência para renovação no estado de São Paulo, no Brasil. O trabalho ali foi erguido pelo padre Primitivo Baltazar. É um padre que teve uma atuação assim poderosa, cara. Deus usou o padre Primitivo e eu acabei sendo fruto do sacerdócio dele, né? A abertura que ele tinha para os carismas, os dons e carismas do Espírito Santo ali se manifestavam de forma absurda. E a minha irmã não era paroquiana de lá. Ela frequentava outra paróquia de Cubatão que não tinha a espiritualidade da renovação. Mas ela sabia que se me levasse lá, algo podia acontecer. E eu sempre fui muito amigo dessa minha irmã Ana. A gente sempre se deu muito bem. Ela é minha madrinha. Então, a gente tinha muita afinidade, sempre teve. E aí, quando ela me levou, o cara começou a contar a minha vida, eu achava que ela tinha... vou trazer meu irmão aqui, ele é isso. E ele falava coisas, assim, muito particulares, que não tinha como outra pessoa saber. Agora, veja como é a sabedoria de Deus. Aquele momento, naquela sessão, daquela vez, o que me impactou foi um fenômeno de alguém que nunca viu, nunca tinha me visto, contar coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Sim. E Deus usou a mesma estratégia, do mesmo jeito. E aí, quando ele ia falando, os textos que ele pregou, foram 2 textos, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12, né, o povo de Israel atravessando o deserto, ele fala aos profetas, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra, não se ache entre ti aqueles que façam passar pelo fogo filho e a filha, que pratiquem adivinhações, que invoquem aos mortos. Nossa. Então, quando ele começou a pregar isso, ele começou a falar o que eu vivia. Mas ele era, uma unção poderosa, ele se chama Carlinhos. Um grande pregador, até os dias de hoje. E aquilo meu coração começou a disparar, eu estava chapado, porque eu tinha usado na madrugada anterior, mas mesmo assim, cara, começou a mexer, o coração disparava. Aí ele pregou um outro texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15, que fala que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Nossa. E aí... esses 2 textos e a hermenêutica que ele fez, e a atualização que ele fez, e o Espírito Santo começou a trabalhar em mim de uma forma tão poderosa que caíram todas as minhas crenças ali. Aquilo que eu tinha vivido começou a mudar, cara. E eu comecei a desejar aquilo que ele estava pregando. Aí, ao final, eles me chamaram para passar por oração, 2 senhoras, a dona Dulce e a dona Conceição. E elas começaram a me perguntar, o que você quer saber? E tudo que eu perguntava, elas respondiam usando a palavra de Deus. Caramba. Elas tinham muito conhecimento da palavra, cara. E era assim, flechas certeiras em todas as minhas dúvidas. E, cara, foi algo absurdo. Aí, no final, elas rezaram por mim, começaram a orar em português, de repente começaram a falar uma língua que eu não entendia. A língua de uma enrolou aqui, a outra enrolou ali, daqui a pouco eu comecei a chorar muito. E, cara, eu fui sendo transformado. O gosto da droga, do álcool na minha boca sumiu. Eu sempre descrevo da mesma forma, porque eu estou revivendo o momento, Sim. né? A ardência que a cocaína fazia no meu nariz sumiu, porque fica um tempo, né? A sensação de cabeça com fumaça sumiu. Sumiu, cara. Eu fui transformado ali com o batismo do Espírito Santo.
E eu sempre digo, cara, eu tenho um débito com o movimento da renovação carismática. A corrente de graça da renovação carismática alcançou minha vida. Entendeu? De uma forma muito misericordiosa. Interessante que, através desse fato, mesmo tendo passado pelo que passou, não houve uma manifestação demoníaca em você. Não houve. Não, e olha, é uma parte engraçada. 8 meses depois, eu fiquei em discernimento, né? Sim. Isso foi em 13 de agosto de 94. Eu só comecei a minha caminhada, de fato, no domingo de Ramos de 95. Tanto que eu conto a vida, meu aniversário, eu comemoro aniversário de vida missionária em domingo de Ramos, sempre. E esse ano eu fiz 29 anos, domingo de Ramos. Então, 8 meses até o domingo de Ramos. Aí eu comecei a servir tocando bateria e cantando nesse mesmo grupo de oração, Cântico dos Cânticos. E aí eles me contaram como eles agiram quando me viram entrando a primeira vez. É engraçado, pode rir. Ó, ele não tá tirando sarro de coisa séria, porque é engraçado. Guto, ó, se liga. As pessoas, eles falavam assim, Danilo, quando você entrou, quem que vai botar a mão na cabelão, cabeça? não, ele falou, com aquele cabelão cheio de brinco, todo de preto, um maluco no meio da gente. O pessoal já falou assim, ó, prepara a salinha. Tinha a salinha. Sim. Quando manifestava, vai lá 4, 5 cara forte, leva para a salinha, desce o rei, o Espírito Santo para expulsar, né? E eles falaram a mim, Danilo, a gente preparou a salinha para você. E esse ponto que você levantou é interessante, porque não teve. E agora tinha tudo para acontecer, porque eu vivia isso, cara.